Nós estamos falando sobre as histórias da graça, alguns encontros que Jesus teve nos evangelhos com algumas pessoas. João capítulo 8, a partir do verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que os acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aqueles que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Eu assisti a um documentário há pouco tempo, desses canais de documentários na TV, e contava a história, uma história triste, de um rapaz militar, que frequentava uma igreja evangélica, e num dia de tentação, ele saiu com uma moça de má fama, ali no lugar onde ele morava. Ele teve uma relação sexual com ela, e depois de um tempo a moça o procurou e disse que estava grávida dele. E ele ficou desesperado, ele tinha uma carreira pela frente, e ele acreditava que isso iria atrapalhá-lo. Ele era membro de uma igreja cristã, ele ficou muito assustado. E um dia ele foi visitar essa moça com um pensamento maligno no coração. E a moça tinha acabado de brigar com a mãe, que tinha humilhado a filha. Ele falou para ela assim: escreva uma carta para a sua mãe, colocando toda a sua raiva para fora. Ela escreveu a carta. E depois dela escrever a carta, aquele homem pegou e sufocou a moça e a matou. E a carta dava a impressão que era uma despedida, um suicídio. E ele, como entendia um pouco dessas coisas, limpou tudo ali, armou toda a cena e parecia que de fato a moça tinha suicidado. A polícia investigou e viu que tudo levava a crer que era um suicídio. Todos na cidade pensavam que era suicídio. E o caso foi encerrado e o rapaz ficou livre. E a moça morreu com o bebê na barriga, assassinada. Essa história é real, que eu vou terminar ela no final do sermão. Para você ficar bem ligado aqui no que eu vou falar. Agora não deixa eu esquecer, não. Eu anotei aqui, mas vai que eu não olho para esse papel. Então, que história trágica, que história terrível do nosso tempo, da nossa sociedade. Esse é um texto que fala de acusação, de pecado, de culpa, de julgamento. Esse é um texto que os fariseus e os escribas levam até Jesus no pátio do templo a mulher apanhada em flagrante adultério. A gente não tem detalhes sobre essa história, mas dessa história aqui nós temos assim ingredientes importantíssimos da alma humana e da vida humana.
Nós temos aqui o papel da lei. Por que Deus deu a lei? O papel dos juízes, o adultério, o pecado, a culpa e a condenação estão todos aqui nesse texto. É difícil até para nós dividirmos, mas a gente precisa olhar para as personagens desse texto aqui, para os personagens dessa história. Quem são eles, quais são os seus papéis, o que eles representam e o que eles falam para nós. Os fariseus queriam pegar Jesus em alguma coisa, porque Jesus andava com os pecadores. Então eles apanharam aquela mulher que estava adulterando, levaram para Jesus e falaram, está escrito lá, não está escrito aqui, mas está escrito em Levítico 20:10, a mulher que adulterou deve ser morta. Ela e o adúltero, mas eles só levaram a mulher. O homem não entra aqui, mas a lei mandava os dois. E colocam diante de Jesus para ver de que lado Jesus vai ficar. Do lado da pecadora ou do lado do pecado? De que lado Jesus vai estar? Eles estão querendo testar Jesus, para ver se Jesus vai contrariar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não é de Moisés. A lei de Moisés foi dada por Deus. Está lá em Levítico, em Deuteronômio. Deus que tinha determinado que adultério é pecado, passível de morte. Então eles colocam Jesus diante de uma cilada, de uma encruzilhada ali. Como é que Jesus vai sair dessa? Eis aqui a mulher. Pela lei nós devemos apedrejá-la, matá-la, ela tem que ser banida. O que você vai fazer? Se você ficar a favor da lei de Moisés, você será contra essas pessoas que você defende. Se você ficar do lado dela, você será contra a lei de Deus. Como é que Jesus vai sair dessa situação? Como é que ele vai mostrar isso? Porque isso é um dilema. Às vezes a gente diz muito facilmente assim que Deus ama o pecador e odeia o pecado, e é verdade. Mas como é difícil a gente experimentar, discernir essa realidade na nossa vida. Como é difícil a gente separar o pecador do pecado, é muito difícil. E Jesus está colocado nessa situação. E ele precisa de alguma coisa para falar. E antes eu quero mostrar algumas verdades que a gente precisa entender nesse texto. A primeira que a gente precisa entender é por que Deus deu a lei. Por que o Velho Testamento está cheio de lei? Leis severas, leis que Deus determinou ali no Levítico, em Êxodo capítulo 20, o Decálogo, os 10 mandamentos. Por que tem tanta lei que condena tanta coisa? Por quê? Por que Deus deu essa lei? Muita gente diz assim, para que tem tantos mandamentos nas Escrituras? Qual é a função da lei? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Gálatas, explica a função da lei. A lei ela tem uma função de espelho. A lei revela quem nós somos. A lei revela o nosso pecado. A lei foi dada para produzir culpa. A lei foi dada para mostrar que somos pecadores. A lei foi dada para nos condenar de fato. A lei de Deus ela é santa, ela é pura, ela é boa, mas nós somos pecadores. E a lei foi dada para mostrar que ninguém consegue atingir o padrão da vida que Deus estabeleceu. A lei foi dada para revelar a maldade do nosso coração. A lei foi dada para nivelar todo mundo igual. Todos pecaram e estão carentes da graça de Deus. Para isso que existe lei. Sem lei não haveria pecado. Então a lei revela a maldade nossa. Para isso que Deus estabeleceu a lei. Essa é a primeira função da lei. Revelar o pecado. Revelar o pecado, produzir culpa. Um dos maiores filósofos do Brasil, um dos que eu mais aprecio, que escreve melhor e tem uma percepção extraordinária da realidade, chama-se Luiz Felipe Pondé. Ele deu uma entrevista na revista Veja de hoje, dessa semana, que eu recomendo que você leia. O Pondé mostra aí e denuncia o secularismo e a filosofia do nosso tempo, a esquerda, o pensamento, e ele diz que tudo isso é inferior ao cristianismo. Todas as filosofias, as ideologias políticas de esquerda e tudo mais, tudo isso é inferior ao cristianismo. Ela não produz o que o cristianismo produz, porque o cristianismo gera culpa e pecado. Porque a ideologia política diz assim, a culpa é do sistema, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo, sempre a culpa é dos outros. Mas o cristianismo, ele diz, traz a verdade fundamental, que o erro da sociedade não está lá.
O erro da sociedade está aqui. E o Pondé diz que ele abandonou o ateísmo. E perguntam para ele, por que você deixou o ateísmo? A última pergunta da revista. E eu anotei aqui, e ele diz o seguinte: a hipótese do Deus bíblico, na qual estamos ligados a um enredo e um drama morais muito maiores do que o átomo, me atraiu. Sou basicamente pessimista, cético, descrente, quase na fronteira da melancolia, mas olha a consciência da graça instalada nesse homem que escreve na Folha de São Paulo toda semana. Olha o que esse homem diz: mas tenho sorte sem merecê-la. Tenho sorte sem merecê-la. Percebo uma certa beleza, uma certa misericórdia no mundo, que não consigo deduzir a partir dos seres humanos, nem tampouco de mim mesmo. Quer dizer, há uma beleza, há uma misericórdia, há uma graça nesse mundo que não é possível ser produzida pelos seres humanos. Eu não consigo aceitar a filosofia ateísta, o secularismo. Ele diz, porque há uma beleza no mundo, há uma graça que eu não mereço, que não produz no meu coração, não produz, o ser humano não produz. Tenho a clara sensação de que às vezes acontecem milagres. Só encontro isso na tradição teológica. Isso é um olhar, tipo assim, talvez essa mulher fosse uma vítima, talvez ela fosse isso, porque você talvez não é a mulher do marido lá que ela traiu, né? Mas ela é pecadora. Essa é a situação do ser humano. Essa é a situação dessa mulher. A lei está acusando, a lei nos acusa todos. Todos somos pecadores, todos estão debaixo da condenação, todos têm que ter um certo senso de culpa. O ser humano que não sente culpa, ele é um psicopata. Ele perdeu qualquer senso. Então, a lei foi dada para isso, para revelar o pecado. E o segundo papel da lei é nos conduzir a Cristo. E foi isso que aconteceu literalmente. Para quando a gente descobrir que nós somos pecadores, a gente buscar uma saída. A gente olhar para nós mesmos e falar assim, eu não sou um exemplo moral, eu não sou um exemplo ético, eu não sou um exemplo de pensamento, eu não sou um exemplo de conduta, eu não sou um exemplo de nada. Quando a gente se dá conta do nosso pecado do coração, a gente procura, e agora? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Como é que eu vou encontrar salvação? Onde é que eu vou encontrar perdão? Onde é que eu vou encontrar cura? Essa é o grande drama da nossa geração, do nosso mundo. Eu assisti esses dias uma entrevista daquele cantor Lobão, a Marília Gabriela. Eu fiquei impressionado com a história de vida dele. Ele escreveu um livro, uma autobiografia. Ele teve uma mãe, tinha problemas psicológicos. E a mãe era possessiva. E o tratava como uma criança mesmo quando ele grande. E depois de um tempo ele se rebelou contra a mãe. E a mãe, depois de um tempo, se matou. Escreveu uma carta culpando o Lobão pelo seu suicídio. E ele disse que ele passou a vida toda dele carregando essa culpa. Que dentro dele, essa culpa o impedia de ser feliz. Quando ele ganhava dinheiro, ele torrava tudo nas drogas. Quando ele estava no auge, ele fazia alguma coisa para acabar, porque a culpa o auto-sabotava. A culpa destruía seus sentimentos. A culpa, ele disse que hoje ele faz já há muitos anos terapia para se libertar disso, pelo jeito ainda não se libertou. Alguma coisa ali dentro dele. Todas as culturas humanas estão lidando com isso e precisam de uma resposta. Essa é a função da lei. Nós somos pecadores, você é pecador. Agora, os outros personagens dessa história são os pretensos juízes, os escribas e fariseus. E eles são aqueles que, por causa da sua religião, eles se consideram no lugar de Deus. Eles acham que eles são perfeitos. E ali entram eles na história. Senhor, nós estamos aqui para julgá-la e condená-la. Nós já estamos pegando as pedras.
E daí entra o papel da religião, porque não tem nada que impede o ser humano de se enxergar mais do que a religião. É algo recorrente que eu tenho falado. A religião traça em nós e mostra para nós uma imagem que nós não somos. Porque esses homens praticavam deveres religiosos, eles iam no templo, eles faziam certas coisas, mas nós podemos julgar. Nós temos essa prerrogativa. Nós podemos condenar essa mulher, porque nós somos moralmente superiores. Nós estamos acima dela. E a religião produz isso nas pessoas. Esse senso de superioridade, esse senso de julgamento do outro. Quase todas as pessoas religiosas gostam de julgar o outro. Eu lembro quando eu pastoreava no início do meu ministério, eu ouvia muitas perguntas assim. Aí com o tempo eu fui podando e cortando, eu não respondo esse tipo de pergunta. Não pergunta isso para mim. Pessoas perguntavam assim: pastor, se um crente for trair sua mulher, e na hora que ele estiver traindo ele morrer, ele vai para o céu ou para o inferno? Pastor, e se o crente jogar na loteria e jogar no bicho e ganhar, e ele dá o dinheiro para a igreja, esse dinheiro é bom ou é ruim? Esse dinheiro é bom ou não? Essas perguntas capciosas, de comportamento e de julgamento. Eu falo assim: pergunte para Deus. Eu não sei, eu não sou secretário de Deus. Eu não posso saber quem vai ser, mas o crente é viciado nesse tipo de pergunta, ainda mais quando morre alguém. Ele foi para o céu ou para o inferno? Onde ele está? Como ele está? E se fizer isso? E se fizer aquilo? E se fizer aquilo? É essa tendência religiosa de estar sempre julgando o outro. Está sempre julgando o outro, julgando. Olha o fulano. Esse daí não veio, esse daí não faz isso. Essa é a ideia deles. Eles estão ali para ser a polícia moral de Deus, o Talibã de Deus, para julgar os outros. Chegam lá diante de Jesus e falam: estamos aqui. E aí a religião entope a autopercepção. E daí a missão de Jesus é nos fazer enxergar. A missão de Jesus é fazer com que a gente olhe para dentro de nós e veja o que está lá dentro. Porque a religião nos impede, nos bloqueia, nos tapa. A religião nos faz ser melhores, como o fariseu que vai orar e diz: graças te dou, Senhor, porque eu sou melhor do que esse publicano pecador, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como os demais homens. A religião faz isso. Ele só enxerga a si mesmo, denigre o outro que ele está vendo e não enxerga Deus em nada. Ele ora de si para si mesmo. Essa é a religião desses homens que os enche de soberba, presunção, orgulho e julgamento do outro. Jesus não nos colocou aqui para julgar ninguém, nem para condenar ninguém, nem para sermos juízes de ninguém mais. Inclusive Jesus até rejeitou, ele parou e ficou quieto e insistiu na pergunta. A religião tem essas coisas: pastor, e o fulano lá, vai ou não vai? E esse, e aquele, vai ou não vai? É isso que a religião faz. Ela nos divide. Esses dias eu conheci uma pessoa, conversava com ela, uma pessoa estava ouvindo a palavra. Aí depois de uns dias eu falei assim: de que igreja você é? Eu sou de falou um grupo. Na minha cabeça, eu não conheço bem esse grupo, mas acho que é uma seita, hein? É uma seita braba, eu fiquei pensando. Aí dali a pouco eu já fiquei olhando para aquela mulher com um olhar diferente. Antes eu achava ela uma crente, uma irmã. Dali a pouco eu já fiquei olhando e falando assim: coitadinha dela, está nessa seita. Aí eu fiquei pensando: olha o meu coração, nem conheço a pessoa. Quando eu só a conheci e conversei com ela, achei que ela era uma serva de Deus. E pela sua atitude e postura demonstrou ser uma serva de Deus. Mas porque ela frequenta um determinado lugar, o meu coração fariseu já criou uma barreira. Falou assim: coitada dela. Já me elevei lá em cima e já coloquei ela lá embaixo. Isso é o que a religião faz. Isso é o que a religião faz com todos nós. E os fariseus estão aqui para julgar aquela mulher. Quanta igreja de Jesus na história, irmãos. Quantas vezes a igreja se colocou como juiz e polícia moral de Deus. Deus não nos chamou para ser polícia moral, para ficar medindo o tamanho da saia da irmã, o tamanho do cabelo, o tamanho disso, para ficar medindo, controlando a vida das pessoas. Você viu o fulano passou ali. Você viu o fulano, estava naquele lugar. Essa polícia moral não foi para isso que Deus nos chamou.
Os fariseus estão aqui com essa ideia, nós temos que limpar, purificar, nós temos que controlar. Essa coisa de controlar a vida dos outros é coisa de fariseu, de vigiar, de punir. Há igrejas inteiras estabelecidas nesse tipo de pensamento totalmente contrário ao Evangelho. O fariseu faz isso, o fariseu quer julgar e quer punir. Aquelas disciplinas que expulsam as pessoas, que expõem as pessoas, que humilham as pessoas. E quantas igrejas já vi isso? Quanta gente fora da igreja, porque foram julgadas, foram discriminadas e foram expulsas. Quantas vezes eu já vi isso? E certas pessoas fazem isso com aquela atitude de superioridade. Precisamos purificar a igreja. E os pecados que a igreja quase sempre vê são os pecados sexuais. E esquece dos pecados da alma e do coração do fariseu. Então há uma tradição que diz que ao escrever no chão, até um manuscrito bíblico dá a entender isso, que ao escrever no chão, com o dedo na terra, na areia, um manuscrito dá a ideia que Jesus estava escrevendo, sabe o quê? Os pecados deles. E eu concordo com isso daí, eu acredito que seja isso mesmo. Porque aqueles homens tinham um coração muito duro. Só a palavra de Jesus não ia fazer eles pararem, não. Mas quando eles viram Jesus escrevendo um monte de coisa, aí eles falaram, são os meus pecados ali. Eu acho que ele vai revelar. Acho que ele vai contar para todo mundo. Jesus escrevendo ali, o cara já, opa! E ele sabia, Jesus conhece o coração, rapaz. Jesus sabe o que eu penso, o que eu faço quando ninguém está vendo. Jesus sabe quem eu sou no escuro. Jesus sabe quando eu não estou na igreja. Ele sabe. Será que ele vai expor para todo mundo os meus pecados? Será que ele está escrevendo ali? E ele escrevia, a única vez que Jesus escreveu algo foi nesse texto. E daí, Jesus fala para eles, e a palavra de Jesus é essa. Jesus veio para revelar a nossa consciência. Jesus veio para curar os de consciência culpada e Jesus veio para culpar aqueles que não têm consciência nenhuma. Ou seja, a pregação que não incomoda, acomoda. Eu prego para acomodar os incomodados e para incomodar os acomodados. Ou seja, se você entrou aqui e achou que não tem pecado nenhum, a minha pregação é que você saia daqui se sentindo miserável, um desgraçado, você entra em depressão. Essa é a minha pregação, você entra em depressão. Eu já fiz pregação que eu fiquei uma semana inteira deprimido, eu mesmo, pregando para mim mesmo. Sai dali e a palavra volta na minha cabeça. Quem você pensa que é? Eu te conheço, miserável. É a voz falando no meu coração, na minha consciência. E eu falo, Senhor, por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Já fiz muita pregação assim. Então, esses fariseus não têm consciência. Eles não têm consciência nenhuma, eles acham que são os bons da boca. Eles acham que podem julgar os outros. Jesus fala, então tá bom. Quem de vocês não tem nenhum pecado, seja o primeiro. Atira a primeira pedra. Só que Jesus está escrevendo lá, né? Ele levantou, falou e continuou escrevendo. Aí os mais velhos, o texto bíblico diz que arguidos pela consciência. O que é o evangelho de Jesus? Guarde essa palavra. Consciência, meus irmãos. O evangelho é consciência. O evangelho é esse espião de Deus na alma que se chama consciência. Há muita gente que tem regras, leis e práticas, mas não tem consciência. Arguidos pela própria consciência. Jesus veio para revelar para nós a nossa consciência. E os homens olharam para dentro de si e falaram assim, nós não podemos ser juízes. Nós não podemos condená-las, porque nós somos pecadores também. Nós não temos esse poder. Nós não temos esses status. A lei de Deus é boa, é santa, mas a lei nos nivela todos. A lei nos faz ser todos iguais. Todos que pisaram o chão nesse planeta carregam o estigma do pecado. Ninguém, só teve um isento, e é esse que está aqui, Jesus Cristo. Esse é livre de pecado. O único que poderia condenar alguém está aqui para livrar a pecadora. Porque Jesus olha o ser humano. Jesus ali, em nome de Deus, querendo matar, Jesus fala, olha, vocês estão na letra da lei. A lei foi dada para trazer os pecadores até mim. A lei foi dada para trazer as adúlteras.
A lei foi dada para trazer os fariseus hipócritas, arrependidos. A lei foi dada para arguir sua consciência, para que vocês viessem. Se você não abre a consciência, eu vou abrir. Se você não se enxerga, eu vou mostrar para você se enxergar. É por isso que a lei foi dada, para nos conduzir a Cristo. E o que Cristo faz com essa mulher? Ele a aceita, Ele a perdoa, Ele não a condena, Ele não passa um sermão para ela. Ele olha para ela e diz assim, ninguém te condenou. Ela falou, não, eu também não te condeno. O que é o Evangelho? É a mensagem de boa nova que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho, que Deus não imputou os nossos pecados, mas que em Cristo Jesus nos perdoa. Qual é a mensagem do Evangelho? Que na cruz do Calvário, Jesus levou o nosso apedrejamento, a nossa culpa, o nosso castigo, absorveu a nossa condenação e agora em Cristo Ele nos dá o perdão dos pecados. Qual é a mensagem do Evangelho? Que a sua culpa foi tirada em Cristo Jesus. Qual é a mensagem do Evangelho? Que os seus pecados foram apagados e agora você foi limpo, e você tem uma nova chance, e você tem uma segunda chance em Cristo Jesus. Qual é a mensagem do Evangelho? É a boa nova do perdão dos pecados. Jesus, Ele foi apedrejado, Ele recebeu a condenação da mulher, Ele na cruz recebeu o castigo dela. O castigo de todos os pecados caíram sobre Jesus. O único que poderia nos condenar, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Qual é o problema nosso? Que a gente não crê na graça de Deus. A gente não crê que a graça santifica as pessoas, que a mensagem de perdão purifica as pessoas, e a gente ainda insiste na lei. A graça de Jesus, o amor de Jesus, a bondade de Jesus, arguiu a consciência dos fariseus e a mulher que já estava ali condenada. A graça de Deus faz isso. Às vezes a gente quer mudar as pessoas na força, na obrigação, mas a mensagem de Jesus é, eu também não te condeno. Se você não se enxerga, enxergue-se. Desça do seu pedestal. Se você se sente culpado, se você está carregando esse fardo, Jesus já levou a sua culpa. Jesus já levou o seu pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a mensagem desse texto. Jesus veio para restaurar, perdoar e limpar os nossos pecados. Eu ouvi a história de um rapaz que estava dando muito trabalho para sua mãe. Começou a beber, ele mesmo deu esse testemunho. Ele estava bebendo, e um dia, dirigindo bêbado, capotou o carro, provocou um acidente, ele acordou, caído fora do carro, o carro com as rodas para cima, ele ensanguentado, sujo, se levantou, saiu correndo, foi embora para sua casa, todo sujo. E quando ele chegou na casa, sua mãe abriu a porta, e quando viu o filho daquele jeito, sua mãe o abraçou e o beijou. E aquele rapaz disse que depois daquele abraço, ele nunca mais voltou a beber. Nunca mais voltou a beber. E ele conta essa história dizendo, o abraço da minha mãe me curou de uma vida desregrada. Só o amor, a aceitação e a graça pode salvar os pecadores. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus não condenou. Eu também não te condeno. Ela era pecadora. Jesus não falou de mim, eu não te condeno. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Outro dia eu vi outra história, tudo verídica. 2 meninos, pequenos ainda. Um mais velho e outro mais novo. Viviam no sítio. E o pai vivia falando para o filho mais novo fechar a porteira do curral. E o filho esquecia, negligenciava, e às vezes saía a criação. E um dia o pai falou assim, se você esquecer,
você vai apanhar. Se você não prestar atenção, você vai apanhar. E aí o menino esqueceu de novo. Aí o pai chegou e falou, agora você vai apanhar. E o filho mais velho chegou diante do pai e falou, pai, não bata nele, ele é distraído. Ele é distraído. Bata em mim no lugar dele. E o pai ficou impressionado e não bateu e falou, próxima vez que você fizer isso, seu irmão vai apanhar. O filho mais moço nunca mais deixou a porteira aberta. Nunca mais. Só o amor e a graça transformam as pessoas. Não é a condenação que ia restaurar aquela mulher. Não era a morte que ia restaurar aquela mulher. É a graça, o perdão e o amor de Jesus. É isso que veio transformar adúlteros, pecadores e fariseus. Essa é a missão de Jesus. Essa é a missão de Jesus. Restaurar, curar, perdoar, limpar e tirar toda a culpa do coração. Essa é a mensagem do Evangelho. Todos nós, irmãos, temos que lidar com os nossos pecados e com a nossa culpa. Todos nós carregamos debaixo de nós culpas religiosas e espirituais, culpas como pai, como esposo, falhas e pecados. Só tem uma solução para isso, o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo pode limpar a nossa consciência, pode nos purificar. Eu sempre conto que eu fiquei impressionado ao assistir aquele filme Carandiru, baseado no livro do Dr. Drauzio Varela, quando ele lá na cadeia cuidava de vários bandidos. Um deles, que era assassino, começou a ter sonhos com as pessoas que ele tinha matado. E de dia ele via as pessoas, e ele foi procurar o Dr. Drauzio, que o examinou, e falou para ele, não achei nenhuma doença sua. Ele falou, mas o que é que eu tenho? Qual é o problema que eu tenho, doutor? E o Dr. Drauzio Varela respondeu, seu problema é culpa. E o detento fala assim, e tem cura, e tem remédio para a cura, doutor? E o Dr. Drauzio responde, se houvesse, todo mundo ia querer. Só que o filme mostra, no final, esse bandido ajoelhado dentro de uma capela cristã, suplicando o perdão de Jesus Cristo. Até na obra cultural cinematográfica, há uma ideia de que para limpar a culpa, restaurar o pecador, purificar a consciência, é só o sangue de Jesus Cristo. Só o perdão que Ele dá, só Ele pode lavar completamente a alma, limpar a consciência, só Jesus Cristo pode restaurar o pecador e dar a ele uma nova vida, uma nova chance e dizer para essa mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Só a graça santifica, transforma e muda a pessoa. A graça de Jesus, a aceitação. Deus aceitou o pecador e transformou o pecador no abraço de Jesus. Deus carregou a nossa condenação e a nossa culpa e diz agora, viva uma nova vida sem pecado em Cristo Jesus. Só Ele pode fazer isso, irmão. Só Ele. Só Ele. Quem sabe você entrou hoje aqui com a consciência culpada. Quem sabe você está hoje aqui cheio de coisas no seu coração e na sua mente. Você tem falhado como pai, você tem falhado como marido, a lei de Deus fica arguindo que você pecou, que você está debaixo da condenação, mas a saída é o Senhor Jesus. Ele te chama para te abraçar, para te acolher, para te limpar e para te perdoar. Ele te chama para te dar uma nova chance, um recomeço, uma nova vida. Jesus Cristo quer fazer isso em todos nós aqui hoje. Quem sabe você entrou com o coração empedernido, duro, e a graça está revelando o seu pecado. Quem sabe você entrou hoje aqui soberbo e a graça está quebrantando o seu coração. Quem sabe você entrou hoje aqui achando que era o bonzão e Jesus está falando, você é o pior de todos. Você é o pior de todos, você precisa se arrepender, você precisa confessar o seu pecado e você precisa ser curado. Jesus veio para fazer isso. Deixa eu concluir terminando com a história daquele rapaz lá.
Aquele moço estava livre, a polícia já tinha encerrado o caso, ele continuou a vida dele. Depois de algum tempo, acho que mais de um ano depois, se não me falha a memória, 2 anos, aquele rapaz foi assistir o lançamento do filme A Paixão de Cristo no cinema. Quando ele assistiu aquele filme e viu o sofrimento de Cristo, as feridas de Cristo, tudo aquilo que Cristo carregou na cruz, aquele moço foi tomado pelo Espírito de Deus, que mostrou para ele o pecado que ele tinha cometido. A culpa atingiu o seu coração. Ele falou: eu sou um pecador, eu sou um assassino. A graça de Jesus exorbitou o pecado dentro dele. Ele saiu do cinema, foi direto à delegacia confessar o seu crime. Hoje ele está preso, mas o nome dele está escrito no livro da vida. A graça de Jesus, a lei de Deus, um completa o outro. A culpa e a graça cura toda a culpa em nome de Jesus. Ele está preso, mas está em paz com a sua consciência. Porque a graça não livra as consequências do pecado. Ele tem que pagar pelo seu crime. Mas ele foi perdoado por Jesus Cristo. Isso é a palavra de Deus. Com Deus não se brinca, com a palavra não se brinca. Se você está vivendo em pecado, a palavra de Deus para você hoje é: se arrependa. A lei de Deus hoje é: você está em pecado. Se você está cheio de soberba, a palavra de Deus é de condenação. Se você se arrepender, a palavra é de libertação e de cura, em nome de Jesus. Deus mostra a doença. Deus quer que você reconheça a doença e Ele traz a cura em Jesus Cristo. Amém? Emocional, psicológica e espiritual. Só mais uma história para concluir, só mais uma, que eu já contei muitas vezes aqui. Muitas vezes essa história, mas eu gosto de contar essas histórias. Uma mulher, depois de procurar muitos médicos, durante 12 anos, parecia a mulher da Bíblia. Ela tinha hemorragia, ela sangrava. Era uma menstruação constante. Procurou todos os médicos. Nenhum médico dava jeito naquela doença. E ela encontrou um pastor. E o pastor, conversando com ela, falou: mas o que aconteceu com a senhora 12 anos atrás? Eu fiz um aborto, pastor. Eu fiz um aborto espontâneo e voluntário, que eu não queria o bebê. Mas desde aquele dia, alguma coisa aqui na minha consciência diz: eu sou culpada, eu sou culpada, eu sou culpada. E aquilo virou uma doença física, psicossomática. Há muita doença física hoje que é produzida pela culpa. E quando o pastor leu o Evangelho, falou assim: Jesus Cristo levou os seus pecados, Ele te perdoa, creia nele. A mulher creu, recebeu, aceitou e foi curada na hora, em nome de Jesus. Só Jesus pode aliviar e curar a consciência culpada. Só Jesus pode transformar o pecador. Só Jesus. Eu quero orar nessa hora por você, por mim, por todos nós. Eu quero que você feche os seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento. A graça de Deus está aqui. Jesus não quer te condenar, Ele quer te curar. Jesus quer te libertar. Jesus quer revelar o podre do seu coração para limpar o seu coração. Jesus não pode te curar enquanto você não reconhecer a doença, enquanto você não reconhecer o pecado, o caminho tortuoso. Enquanto você não expor para Deus aquilo que está no seu inconsciente, na sua alma, o seu pecado, parar de projetar, dizer a culpa é do outro, você tem que dizer: a culpa é minha, eu pequei. E daí você vai receber a cura de Jesus. Eu também não te condeno. Você tem sofrido angústia, tristeza, perturbação, falta de paz, uma consciência culpada.
Alguma coisa não está bem no seu interior? Coloque diante de Deus agora, em nome de Jesus. Jesus amado, eu quero sentir o seu perdão. Eu quero confessar que eu tenho pecado. Eu tenho andado em caminhos errados. Eu tenho feito o que não te agrada. Eu tenho negligenciado a tua palavra. Mas hoje aqui, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser perdoado, eu quero ser liberto. Me liberta dessa prisão e dessa cadeia. Às vezes isso vem em forma de insônia, vem em forma de ansiedade crônica. Às vezes isso vem em forma de perturbações espirituais e emocionais. Jesus quer te libertar de tudo isso. Jesus quer apagar todos os seus pecados, quer limpar tudo de ruim dentro de você. Jesus quer dizer, eu também não te condeno. Eu te perdoo, eu te aceito. Receba o perdão, receba a cura e receba a libertação. Fale para Deus agora, em nome de Jesus. Se você precisa sentir isso no seu coração, sentir o perdão, sentir a graça, sentir a liberdade, sentir a libertação, fale com Deus, fale com Deus. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Se você quer sentir o perdão de Deus, a libertação de pecados, a purificação interior da alma, onde você está? Fique em pé. Eu quero orar por você daqui. Onde você está? Fique em pé. Fala, Deus, eu preciso sentir. Eu preciso receber. Eu preciso experimentar. Amém. Fique em pé onde você está. Coloque diante de Deus o que está perturbando você. Abra o seu coração. Fique em pé onde você está. Na presença de Deus eu vou orar por você. E fale com Jesus. Jesus, eu preciso sentir o teu abraço. Eu preciso sentir o seu perdão. Eu preciso sentir a sua cura na minha alma. Eu quero colocar diante do Senhor tudo isso que me perturba. Eu quero experimentar o sangue que alivia e que cura. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu oro por esses irmãos e irmãs que estão em pé agora, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus visite cada um nesta hora. Que eles recebam o transbordar do amor de Deus. E como torrente espiritual de água viva, possa jorrar no seu interior, limpando o coração, limpando a alma e a consciência. Que o Espírito Santo do Senhor esteja libertando, perdoando, restaurando, curando, em nome de Jesus, essas pessoas. O Senhor sabe, o Senhor conhece, Tu és o Deus que liberta, que restaura, que dá uma nova chance, uma nova vida, que dá um recomeço. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre essas pessoas. Derrama, Senhor, o Teu Espírito. Toca no coração e liberta de toda cadeia, de toda culpa, de toda angústia, de toda tristeza, de toda acusação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos saiam daqui dizendo, eu estou limpo, lavado e purificado. O Senhor pagou os meus pecados, a minha acusação foi cravada na cruz, eu estou restaurado em Cristo Jesus. Que todos saiam daqui de cabeça erguidos e o coração alegre, cantando louvores ao Senhor. Porque o Senhor nos restaura, o Senhor nos salva e o Senhor nos perdoa para sempre. Nós temos um Salvador poderoso, nós temos um Senhor soberano, nós temos o Deus que não veio nos condenar, mas nos salvar. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que a boa nova seja verdade dentro do coração, no sentimento e na alma de cada um aqui, para a glória de Deus Pai. Cura enfermidades, Senhor, físicas, emocionais e espirituais. Liberta cadeias espirituais aqui, Senhor. Cura feridas da alma, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a palavra da graça, que o abraço redentor de Cristo envolva cada uma dessas pessoas. Que a aceitação bondosa de Jesus flua para dentro desses irmãos e que cada um receba a cura. Aleluia. A cura.
a cura que Jesus dá para sempre. Aleluia. Amém e amém, Jesus.